Oi, oi, gente, a paz do Senhor a todos, tudo bom? Vou deixar uma palavra rápida para meditação de vocês, uma palavra que falou muito comigo. Eu vou resumir bastante ela aqui para ficar curtinho e eu conseguir postar, tá bom? Vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 21, especialmente no versículo 3, que falou muito comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Vamos lá. Nós estamos diante de uma situação que um pouco depois a ocorrer a restauração do ministério de Pedro. Mas nesse momento aqui estamos diante de um Pedro frustrado. Primeiro, que Jesus havia morrido, ressuscitado, havia mandado um recado por Maria Madalena, que gostaria de falar com os discípulos e com Pedro. Então, Pedro não era discípulo? Claro que Pedro era, mas o que eu entendo, que quando Jesus fala, olha, eu gostaria de falar com os meus discípulos e com Pedro, quer dizer que com Pedro, Jesus gostaria de falar em particular. Jesus queria tratar com Pedro em particular. Só que quando Jesus ele aparece por algumas vezes, Jesus fala ali com todos, mas não fala diretamente, nem chama Pedro em particular para falar. Provavelmente Pedro ficou esperando, mas Jesus não fala com Pedro. Um pouco antes dessa situação, Jesus tinha aparecido e falado especificamente para Tomé, mostrado ali as feridas para Tomé, e nada foi em particular com Pedro. Em seguida, Jesus, ele some. Ele tinha aparecido, mostrado para Tomé, e Jesus some. Só que aí, em seguida, aqui no versículo 3, Pedro fala: vou pescar. Depois disso ter acontecido, Pedro decide pescar. O que eu entendo aqui? Pedro estava dizendo: eu vou desistir. Eu desisto. Pedro estava desistindo das promessas que Jesus havia feito para ele. Pedro estava desistindo do ministério que Jesus havia dado a ele. Ele estava desistindo. Pedro estava muito frustrado, mas ele não estava frustrado nem desistindo por causa de Jesus, porque Jesus não falou com ele. Menos ainda por causa de Tomé, porque Jesus tinha falado especificamente com Tomé. Pedro estava desistindo por causa dele mesmo. Pedro estava desistindo por conta do coração dele ainda não estar curado, não estar tratado. Havia um arrependimento muito grande de ter negado Jesus, mas Pedro ainda não havia sido restaurado. E quando Pedro percebe que Jesus ali não falou com ele, ele ainda estava mal resolvido, muito entristecido dentro do coração dele, Pedro decide pescar. Mas o que me chama a atenção não é Pedro retroceder, não. É o que acontece quando Pedro retrocede. Quando Pedro decide voltar à velha prática, porque ele era pescador e Deus chamou ele para ser pescador de homens, não mais de peixes. Mas quando Pedro fala que vai pescar, automaticamente os outros discípulos que estavam ali com ele falam: nós iremos com você. E aí meu coração já começa a queimar. Porque quando eu desisto, outras pessoas desistem comigo. Quando eu retrocedo, outras pessoas retrocedem também. Porque por muitas vezes você é espelho para alguém. Às vezes a nossa vida tem sido espelho ou referência para alguém chegar a Cristo, para alguém continuar caminhando. Então nesse momento, eu imagino que quando Pedro fala que vai pescar e aqueles discípulos falam: nós iremos com você, eu já começo a entender que a minha decisão ou as minhas decisões irão influenciar as decisões de outras pessoas. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, e principalmente quando a gente desiste de algo que foi nos dado por Deus. Se Deus deu, só ele, aliás, quando Deus dá, não é que ele não pode tirar, não. Deus deu, tá dado. Somente nós podemos abrir mão ou desistir. Porque Pedro está desistindo, não é por causa de Jesus, nem por causa de perseguição, não é por causa de discípulo. Ele está desistindo por ele mesmo, pelos conflitos que ele estava vivendo dentro de si que ele não conseguia resolver. Automaticamente influenciou na decisão de outras pessoas. E o que ainda me chama a atenção nessa palavra é que fala assim, olha só, vamos ler de novo. Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Que barco é esse? Porque quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, é dizer que ele deixou barco e deixou rede. Ele não emprestou, ele não guardou, ele deixou, ele abandonou. Aí vem a frase do grandioso Billy Graham. E ele tem uma frase que a gente posta muito, eu vejo muito ela também sendo postada assim por outras pessoas, eu já postei várias vezes, que fala: quando o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre deixa um barco pronto, um barco preparado.
Esse barco aqui eu já pesquisei, eu não achei de onde que surgiu esse barco. Não consegui encontrar nada que comprovasse de quem era esse barco ou de onde surgiu esse barco. Mas aí me veio essa frase na minha cabeça. E vai dizer que tinha um barco e que eles entraram no barco, mas que naquela noite eles nada apanharam. Porque o inimigo é assim, ele pode até enviar um barco, mas ele não vai te dizer o que vai acontecer quando você entrar naquele barco. Ele não vai te dizer o que está te esperando após aquele barco. E o que tinha nesse barco ou após aquele barco era uma noite de frustração. Uma noite onde homens habilidosos estariam em um barco tentando de todos os lados apanhar peixe e eles nada apanharam. Só que aí na margem, eu imagino, a palavra não fala, mas eu também já vi vários estudos com alguns pastores, teólogos, e eles também denotam muito isso de provavelmente havia ali uma possibilidade de Jesus estar na margem observando tudo aquilo. E Jesus, ele chega e se apresenta para os discípulos mais uma vez. Aqui no versículo 4 vai dizer: logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram. Como assim que Jesus se apresentou? Porque, por exemplo, muitas vezes o pregador da noite já está na igreja, porém, quem está ali dirigindo o culto vai apresentar o pregador da noite, que já estava ali, porém, era necessário que apresentasse diretamente, porque naquele momento quem vai falar é o pregador. Então, a gente imagina assim, que Jesus já estava ali. Só que vai dizer que Jesus estava logo pela manhã. Aí vai também confirmar uma das palavras, e é bíblico, mas muitas vezes nós cantamos, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, logo pela manhã, Jesus se apresenta, e quando Jesus se apresenta pela manhã, aí algo extraordinário acontece, né? No versículo 4, no versículo 5. Então, Jesus lhes disse: filhos, tem já alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Então disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Epa, peraí. Pescadores experientes, será que só tinham tentado de um lado? Será que eles não tentaram? Eu imagino que eles tentou do lado, na frente, atrás, que eles desceram. Alguma coisa aconteceu. E todas as possibilidades, eu acredito que eles ali fizeram. Só que Jesus pega e fala: lançai a rede do lado direito. A primeira coisa que eu compreendo. Quando é Jesus que te direciona, até mesmo aquilo que você já tentou e que deu errado, quando Jesus libera uma palavra e ele está te direcionando, aquilo vai dar certo. Eles lançam a rede e ela volta cheia de peixe. Mas no versículo 9 vai dizer: quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendes por cima peixe e pão. Jesus chega pedindo algo que ele já tinha para dar e já estava pronto. No versículo 10 vai dizer: disse Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Jesus chega ali e ainda pede mais peixe. Eita, Jesus, tu é maravilhoso. Só que quando Jesus está pedindo mais peixe, Jesus, ele não está pedindo algo que não é dele. Jesus está pedindo algo que só tem com eles porque Jesus havia dado direção. Porque se Jesus não tivesse havido dado direção, nem peixe haveria ali. Então, Jesus manda trazer mais alguns peixes. E Simão Pedro entra no barco e puxa a rede cheia de 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Como assim, Jesus? Janta agora de manhã? Porque era de manhã, a palavra fala que era de manhã. Eles passaram a noite inteira pescando, não pescou nada. De manhã Jesus chega, se apresenta, já tem a jantinha preparada e chama eles para vir jantar. Por que jantar de manhã? Jesus sabia que a noite toda eles haviam passado pescando e que eles ainda não haviam comido nada. Provavelmente aqueles homens estavam sem jantar e Jesus chama: vem e janta. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe aquilo que te faz falta, aquilo que te fez falta, aquilo que você esperava viver e que ainda não viveu? Não importa a hora, não importa o tempo. Quando eu chegar, tu vai viver tudo aquilo que é promessa, tudo aquilo que te falta, tudo aquilo que ainda não havia se cumprido na tua vida. Aleluias. Essa palavra é muito forte, me chama muita atenção, porque Jesus, ele dá pra gente justamente aquilo que estava nos faltando. Ele não vai deixar para lá aquilo que um dia foi um sonho para você, um desejo para você, uma falta para você. Então Jesus chama eles ali para jantar, chama eles para comer. E no versículo 3 diz: veio Jesus, tomou o pão
e lhes deu semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. Logo em seguida vem o interrogatório de Pedro, onde Pedro é restaurado, onde a fé de Pedro é restaurada, onde Jesus consegue resolver esse conflito espiritual de Pedro, onde Jesus, ali mesmo, mais uma vez, aquela perguntinha, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele consegue fazer Pedro entender que o amor de Jesus por ele era superior ao amor dele, mas que um dia ele amaria tanto Jesus como ele disse que amava da primeira vez. Porque da primeira vez Pedro não mentiu, ele realmente amava o Senhor e realmente ele achou que ele era capaz de dar a vida dele para o Senhor. Só que Pedro ainda não havia recebido o que nós recebemos hoje, o Espírito Santo. Ele ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo, ele ainda não era um homem cheio do Espírito Santo. Porque só homens e mulheres cheios do Espírito Santo é capaz de amar ao Senhor incondicionalmente, até mesmo a ponto de dar a vida, né, a ponto mesmo de se entregar. Então, só neste versículo aqui, só neste capítulo 21, do versículo 15 em diante, é que há a restauração de Pedro. E no versículo 18, Jesus fala assim: em verdade vos digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fordes velhos, estenderás a mão e outro te vestirá e levará para onde não queres. Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: Pedro, olha só, aquela vez lá, você não morreu por mim, você não se entregou comigo. Vai ter um momento, Pedro, que você vai ser cheio do Espírito Santo, que você vai ser tão usado por Deus, que você vai fazer até aquilo que você não quer, Pedro. Só que você vai fazer por espontânea vontade. Sabe por quê? Ah, como assim? É um paradoxo. Não quer, mas é vontade? Eu não quero, mas pelo Senhor eu obedeço. Pedro iria obedecer aquilo que o Senhor estava lançando sobre a vida dele. Tanto que não é bíblico, mas os historiadores vão dizer, e é comprovado por livros, né, de história, que a morte de Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Olha só o amor ágape aqui surgindo agora na vida de Pedro, um amor sacrificial, um amor onde ele se doaria verdadeiramente. Então, quando Jesus faz uma promessa na vida de Pedro, lá atrás, mesmo Pedro negando, não foi surpresa para Jesus. E quando Jesus aqui interroga Pedro, Jesus lança outra promessa sobre a vida de Pedro. Tanto é que na descida do Espírito Santo, já em Atos 2, quando todos são cheios e Pedro se levanta cheio da autoridade do Senhor, o que acontece? 3.000 almas são acrescentadas. O homem estava cheio de Deus. Então, o que eu quero deixar para você nesta manhã, nessa tarde, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, o que eu quero deixar para você é: não importa como está a tua vida neste momento, basta uma palavra direcionada da boca de Deus para a tua vida que o quadro vai mudar. O teu ministério não morreu. Aleluias! Isso que você pensa, que está aí na sua cabeça, onde você fala: Senhor, eu vou desistir porque toda vez que eu tento dar errado, tá cancelado pelo nome de Jesus, tá repreendido. Você vai conseguir se levantar com a ajuda do nosso conselheiro e amigo Espírito Santo, e almas se renderão ao Senhor em favor do nome dele e através da tua vida. Então, eu não sei como está a tua vida agora. Deus te chamou para ser pescador de peixes ou pescador de homem? Vamos lá? Mas lembre-se, peixe se pega vivo para morrer, homens se pegam mortos para viver. Homens mortos no pecado, mas que hoje vivem para a glória de Deus e para herdar a vida eterna. A escolha é sua. Como vai ser a sua pescaria hoje? A graça e a paz de Jesus.